Imagine que você abre um livro de cosmologia e vê a frase familiar: o universo começou com o Big Bang. Isso soa definitivo, quase como se a ciência já tivesse colocado um ponto final. Havia o nada, então houve uma explosão, surgiram espaço, tempo, galáxias, estrelas, planetas, vida em nós. Mas quanto mais os físicos olham para o início do universo, menos óbvia se torna a própria ideia de início. Porque o Big Bang não é uma explosão em um espaço vazio. Não é uma esfera de fogo se espalhando em uma escuridão pré-existente. É a expansão do próprio espaço. E quando tentamos rebobinar a película cósmica, vemos as galáxias se aproximarem, a temperatura subir, a densidade aumentar, e todo o universo observável se comprimir em um estado onde nossas leis físicas habituais começam a quebrar. E é aqui que surge uma pergunta que parece quase proibida: o que existia antes do Big Bang? À primeira vista, a própria pergunta pode estar errada. Se o tempo surgiu junto com o Big Bang, a palavra antes perde sentido. É como perguntar: o que está ao norte do Polo Norte? Mas a ciência não gosta de se contentar com pergunta sem sentido. Os físicos ainda tentam olhar além desse limite. Eles constroem modelos, verificam equações, discutem, cometem erros, voltam atrás e perguntam de novo: e se o Big Bang não foi o começo, mas uma transição? E se existiu outro universo antes dele? E se nossa realidade é apenas uma bolha em um oceano infinito de mundos? Ou talvez, antes do Big Bang, não houvesse nada material, mas existisse informação, um estado quântico ou uma lei da qual tudo depois surgiu. Hoje vamos explorar 7 teorias sobre o que poderia ter existido antes do Big Bang. E é importante dizer desde já, nenhuma delas é comprovada. Isso não é uma lista de fatos como a tabela de multiplicação. É um mapa das ideias mais estranhas e profundas da cosmologia moderna. Mas são justamente essas ideias que impulsionam a ciência. Houve um tempo em que os buracos negros pareciam fantasia matemática. Houve um tempo em que a expansão do universo soava absurda. Houve um tempo em que a própria ideia de que o tempo poderia fluir de forma diferente para observadores distintos parecia loucura. E agora tudo isso faz parte da física. Portanto, quando falamos sobre o que havia antes do Big Bang, estamos na fronteira do mundo conhecido, olhando para onde a intuição termina. Primeira teoria, a mais radical e ao mesmo tempo a mais simples na sensação. Ela diz: talvez antes do Big Bang não houvesse nada no sentido usual, mas existisse o nada quântico. E isso é crucial. O nada quântico não é o vazio que imaginamos como um quarto escuro sem objetos. Um quarto negro ainda está em algum lugar. Nele, o tempo pode fluir, pode-se colocar um relógio, medir a distância de parede a parede. Mas o nada quântico é a ausência do espaço e do tempo habituais. Não há palco onde nada acontece, o próprio palco ainda não existe. No entanto, a mecânica quântica nos dá algo surpreendente: até mesmo o que chamamos de vácuo não é absolutamente tranquilo. O vácuo, na teoria quântica, é um mar borbulhante de possibilidades. Nele, partículas virtuais aparecem e desaparecem constantemente. Pares de partículas surgem de flutuações, vivem por frações minúsculas de segundos e somem novamente. Em condições normais, esses processos quase não são perceptíveis, mas são reais e têm efeitos mensuráveis. E se o vácuo pode gerar partículas, surge a audaciosa pergunta: poderia ele, uma vez, gerar um universo inteiro? Segundo essa ideia, nosso universo poderia ter surgido como uma flutuação quântica. Não a partir de matéria, não de um cosmos pré-existente, mas de um estado quântico instável. Como uma bolha que surgiu inesperadamente em uma infinita espuma quântica. Inicialmente, essa bolha era incrivelmente pequena, talvez menor que um átomo, menor que um próton, menor que tudo o que podemos imaginar. Mas se dentro dela houvesse condições adequadas, poderia começar a se expandir. E essa expansão se tornaria o que chamamos de Big Bang. O mais estranho é que tal universo poderia ter energia total zero. À primeira vista, parece absurdo, como todo o universo, com galáxias, estrelas, buracos negros e pessoas, poderia ter energia nula. Mas há um detalhe. A energia positiva da matéria pode ser compensada pela energia negativa da gravidade. A matéria atrai, o campo gravitacional dá um crédito negativo. Assim, o enorme universo se torna como uma operação financeira, um saldo positivo em uma conta, um saldo negativo em outra, totalizando zero. Isso não significa que o universo não seja real, significa que seu surgimento não exige um depósito externo de energia. Mas essa teoria enfrenta uma questão central: se o universo surgiu de uma flutuação quântica, onde essa flutuação ocorreu? Para haver flutuação, parece necessário tempo, um estado antes e um depois. Mas se não havia tempo, como algo poderia mudar? Aqui a física se aproxima da filosofia. Alguns modelos de cosmologia quântica tentam descrever o nascimento do universo sem tempo habitual. Neles, o tempo não é fundamental, surge mais tarde, dentro do universo,
quando o espaço se expande, a matéria esfria e os processos começam a se organizar em sequência. Assim, o Big Bang poderia não ser um evento no tempo, mas um evento do qual o próprio tempo surgiu. Segundo a teoria, o universo cíclico. Parece antiga, quase mítica, mas possui versões físicas sérias. A ideia é simples: talvez o universo não tenha nascido apenas uma vez. Talvez ele passe por ciclos infinitos de nascimento, a expansão, resfriamento, contração e novo nascimento. O Big Bang, nesse caso, não é um início absoluto, mas um rebote. Antes dele, existia outro universo. Ele crescia, expandia, criava galáxias, estrelas e talvez vida. Depois, seu desenvolvimento levava à contração ou à transição para um novo estado, do qual surgia nosso cosmos. Imagine respiração, inspiração, o universo se expande. Expiração, o universo se contrai. E assim, infinitamente. Essa visão é atraente porque elimina o assustador conceito de um começo absoluto. Não é preciso perguntar por que algo surgiu do nada. O cosmos sempre existiu, apenas mudando de forma. Um ciclo sucedendo o outro, como as estações, só que em escalas inimagináveis. Anteriormente, os modelos cíclicos eram associados ao Big Crunch. Se a matéria suficiente, a gravidade pararia a expansão e puxaria tudo de volta. Galáxias se aproximariam, a temperatura subiria, e tudo terminaria em um estado superdenso, seguido por um novo rebote, iniciando um novo universo. Observações mostram que o universo não apenas se expande, mas o faz aceleradamente. Isso complicou o modelo clássico de contração. Porém, a ideia cíclica não desapareceu, evoluiu para um nível mais profundo. Nos modelos modernos, o Big Bang pode ocorrer não porque o universo inteiro se comprime mecanicamente como uma esfera, mas porque a gravidade quântica impede que a densidade se torne infinita. Na relatividade geral, rebobinando o universo, chegamos à singularidade, ponto de densidade e curvatura infinitas. Mas infinitos em física muitas vezes significam falha teórica, não objeto real. Talvez, ao se comprimir as escalas de Planck, efeitos quânticos criem uma pressão que impede o colapso infinito. Em vez de singularidade, ocorre um rebote. Se correto, antes do nosso Big Bang havia outra fase do universo, possivelmente diferente da nossa, com outras distribuições de matéria, outras estruturas, outra flecha do tempo. Mas poderia deixar rastros. Alguns físicos buscam sinais disso no fundo cósmico de micro-ondas, a luz antiga remanescente do início do universo. Até agora, não há provas, mas a possibilidade é fascinante. Nosso mundo não seria a primeira página, mas um capítulo em um tomo infinito. Terceira teoria, multiverso. Uma das ideias mais populares e, ao mesmo tempo, mais controversas. Segundo ela, nosso universo não é único. Pode ser apenas uma bolha em um vasto oceano cósmico, onde constantemente surgem outros universos. Cada um com suas próprias leis físicas, valores de constantes fundamentais, dimensões, tempo e história. A pergunta, o que existia antes do Big Bang, transforma-se em que ambiente nosso universo nasceu. Imagine água fervendo. Bolhas surgem, crescem, se separam. Se criaturas conscientes vivessem em uma bolha, pensariam que seu universo é tudo o que existe. Elas veriam apenas a superfície interna e não teriam acesso direto às outras bolhas. Mas há muitas bolhas. Assim, nosso universo pode ser apenas uma bolha surgindo de uma inflação eterna. A inflação, a expansão superrápida nos primeiros instantes pós-Big Bang, explica a uniformidade do universo, sua quase plenitude e a semelhança de temperatura em regiões distantes. Em alguns modelos, a inflação não termina simultaneamente. Em uma região, cessa e nasce um universo como o nosso. Em outra, continua. Assim, o multiverso seria eterno. Se verdadeiro, antes do nosso Big Bang existia um campo inflacionário, um fundo energético do qual os universos surgem. Nosso Big Bang não seria o início de tudo, mas um evento local, o momento em que uma bolha emergiu, iniciando sua própria história cósmica. Isso muda a escala do pensamento. O universo não é tudo, é apenas uma região de uma realidade mais ampla. A vantagem explicativa, porque as leis do nosso universo são tão finamente ajustadas para a vida. Gravidade, massa de partículas, carga do elétron, constante cosmológica, tudo parece calibrado. Alterando um pouco, estrelas não queimariam, átomos não se formariam, química não ocorreria, vida seria impossível. No multiverso, existem infinitos universos com parâmetros distintos. Nós vivemos naquele que permite observadores. Não porque seja especial, mas porque em outros, não há ninguém para perguntar. Difícil de testar, não podemos simplesmente viajar além do nosso universo e ver outro. Talvez as bolhas vizinhas estejam permanentemente separadas causalmente. Críticos perguntam, se não é testável, é física ou metafísica? Defensores sugerem,
colisões de bolhas podem deixar rastros no fundo cósmico, algumas propriedades da inflação podem ser verificadas indiretamente. Por enquanto, o multiverso permanece uma hipótese bela, poderosa e polêmica. Quarta teoria, universo espelhado, tempo fluindo em ambas as direções do Big Bang. Aqui, tudo fica estranho. Supomos que o tempo começou no Big Bang e avançou. Mas e se o Big Bang não fosse o início do tempo, mas o meio? E se dele o tempo fluía em duas direções? Uma, a nossa, visível, outra, um universo espelhado, para quem o tempo pareceria correr ao contrário. A princípio, soa como ficção. Mas muitas leis fundamentais são quase simétricas quanto à direção temporal. Um vídeo de bilhar ideal, rebobinado, ainda é fisicamente possível. No nível microscópico, passado e futuro nem sempre são distinguíveis. Mas vemos a seta do tempo, ovos quebram, não se recompõem, pessoas envelhecem, estrelas queimam combustível. Essa seta está ligada à entropia, aumento da desordem ou número de microestados possíveis. O mistério, porque no início do universo a entropia era tão baixa. Porque o cosmos começou tão ordenado. O modelo espelhado sugere, o Big Bang foi o ponto de entropia mínima, crescendo em ambas as direções temporais. Para nós, uma direção é o futuro, para o espelho, também é futuro, embora do nosso ponto de vista vá para o passado. Resultado, antes do Big Bang havia uma irmã cósmica, talvez de antimatéria ou simétrica. Seus habitantes, se existissem, não perceberiam reversão temporal. A teoria conecta-se à simetria CPT, carga, paridade, tempo. Algumas propostas sugerem um universo CPT simétrico, nossa metade e a espelhada formam uma realidade mais profunda, equilibrada. O Big Bang, assim, é um espelho, não uma parede. Quinta teoria, Big Bang como colisão de mundos, cosmologia de branas. Cinema puro. Deriva da teoria das cordas e dimensões extras. Nosso universo pode ser uma brana tridimensional flutuando em uma realidade de mais dimensões. Vemos três dimensões porque estamos presos a essa brana, como seres 2D em uma folha de papel, sem perceber a terceira. Se houver outras branas, elas podem se mover no espaço de maior dimensão. Então, o Big Bang seria a colisão de duas branas. Imagine folhas gigantescas se aproximando lentamente. Ao se tocarem, energia intensa é liberada. Para quem está em uma brana, parece o nascimento de um universo quente e denso, o Big Bang. Aqui, o antes existia. Mas não dentro do nosso espaço, e sim antes da colisão em uma realidade mais profunda. Nosso espaço poderia estar frio e quase vazio, a colisão o enche de energia, partículas e radiação, iniciando a expansão. É como bater em um tambor, ondas percorrem a membrana, tornando-se matéria, luz e estrutura cósmica. Branas podem colidir periodicamente. Cada impacto, um novo Big Bang. O universo se torna cíclico, mas não como esfera que se contrai e expande, e sim como membranas interagindo repetidamente. Problema principal: dimensões extras invisíveis. Teoria das cordas ainda não tem confirmação experimental direta. Mas fornece a linguagem matemática unindo mecânica quântica e gravidade, mantendo o modelo relevante. Sexta teoria, cosmologia cíclica conforme Roger Penrose. Semelhante à cíclica, mas mais refinada. Penrose propõe que o futuro distante de um universo pode ser o Big Bang do próximo. Parece impossível, o futuro é frio, vazio, estendido, quase morto. Como pode parecer um início quente e denso? Ele observa, quando só restam partículas sem massa, como fótons, o conceito de escala perde sentido. Para partículas sem massa, não existe tempo próprio. Um fóton, viajando à velocidade da luz, não percebe o tempo entre emissão e absorção. Se o universo se expandir tanto que buracos negros evaporem e a matéria desapareça, restando apenas radiação, a escala do espaço torna-se irrelevante. O futuro infinitamente expandido pode ser comprimido no início de um novo universo. Estrutura: antes do nosso Big Bang existia o universo anterior, galáxias, estrelas, buracos negros, possivelmente civilizações, desaparecendo no futuro remoto. Buracos negros evaporam via radiação de Hawking. Matéria perde importância. Restando radiação, surge um novo Big Bang. Vivemos não na primeira, mas na próxima história de uma sequência infinita de éons. Penrose sugere que rastros do éon anterior poderiam aparecer no fundo cósmico de micro-ondas. Por exemplo, colisões de buracos negros supermassivos poderiam deixar estruturas circulares, vestígios sobrevivendo à transição entre éons. A ideia é controversa, mas belíssima. Nosso começo pode ecoar a morte do anterior. Sétima teoria, talvez a mais profunda e moderna: antes do Big Bang, poderia não haver universo em espaço, mas informação. Não espaço, tempo ou matéria, mas uma estrutura quântica da qual tudo surgiu.
Relaciona-se ao princípio holográfico, gravidade quântica e à noção de espaço-tempo emergente. Normalmente, pensamos que espaço é a base, há um palco, e nele os eventos. Mas a física de buracos negros mostrou algo estranho. A quantidade de informação em uma região depende não do volume, mas da área da fronteira. Um buraco negro armazena informações como se tudo dentro estivesse registrado em sua superfície. Isso levou ao princípio holográfico. Talvez toda a física de um volume possa ser descrita pela informação em sua fronteira. Se verdadeiro, o espaço pode não ser fundamental, mas emergente. Como a temperatura surge do movimento das moléculas, embora a molécula individual não tenha temperatura. Como uma onda surge do movimento da água, sem ser objeto separado. Assim, o espaço surge de conexões quânticas profundas, sendo a principal delas o entrelaçamento quântico. Entrelaçamento: duas partículas compartilham estado comum, mesmo distantes. Pensamos que distância separa coisas, mas na mecânica quântica a conexão é mais relevante que o espaço. Algumas ideias sugerem que a geometria do espaço se constrói a partir de uma rede de entrelaçamento. Quanto mais forte, mais próximas as partes do mundo emergente, quanto menor, mais distantes. Sem entrelaçamento, o espaço se fragmenta. No Big Bang, talvez não houvesse espaço se expandindo, mas uma estrutura informacional quântica, que se tornou espaço-tempo. Assim, a pergunta, o que existia antes do Big Bang, é como perguntar o que existia antes da imagem na tela, não necessariamente outro filme, mas o código, os dados, o programa que gerou a imagem. Não é que vivamos em um jogo, mas a realidade pode ter base informacional. John Wheeler resumiu, IT from bit, tudo a partir do bit. Matéria, espaço e tempo seriam manifestações de uma ordem informacional profunda. O Big Bang seria o momento em que a estrutura informacional se tornou cosmos clássico, a rede quântica adquiriu geometria, das conexões abstratas surgiram distâncias, das probabilidades, histórias. Antes do Big Bang, não havia lugar, mas possibilidade de lugar. Não havia tempo, mas uma estrutura que gerou tempo. Não havia partículas, mas regras para que surgissem.